Olá, pessoal, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos à aula de número 19 do nosso curso Introdução ao Novo Testamento, parte um, período interbíblico. Nós estamos chegando no final do período dos Macabeus, estamos também chegando no final do nosso curso, essa parte um do nosso curso Introdução ao Novo Testamento. Hoje eu quero iniciar o vídeo fazendo algumas reparações em alguns vídeos que eu postei anterior. Eu sempre estou falando aqui da dificuldade que é, né, gravar uma aula como essa. A correria do dia a dia, muito conteúdo, tem muitas páginas para serem lidas. O conteúdo ele é muito vasto, são datas, são nomes, dinastias, e nós acabamos aí confundindo muito. Eu tenho um horário muito curto, eu acabo tendo que acordar muito cedo para gravar as aulas e às vezes a gente tem que ficar editando vídeo na correria e isso acaba fazendo com que eu fale algumas coisas, troque alguns nomes, algumas informações. A gente sabe quem é o personagem, mas na hora ali do calor você acaba trocando alguns nomes. Isso é normal, porque o estudo é muito amplo, é muito conteúdo, são muitas informações. Então eu quero fazer algumas considerações. No vídeo passado, com certeza eu troquei um nome ali com outro, mas que você não deixe que isso te desanime. É muito comum você acabar confundindo, tá? São vários Antíocos, vários Ptolomeus, né? Aí aparece Demétrio, aparece Alexandre, aparece mais Antíoco. São vários nomes, beleza? Então é comum isso, é muito normal. O importante é que nós temos certeza do que nós estamos falando. Às vezes nós trocamos um nome aqui ou outro. Já troquei nome de Matanias, Matatias. Já troquei nome de Demétrio. Já falei que o Demétrio era filho de Filipe. Na verdade, não era o Filipe. É Alexandre Balas, né? Aí aparece vários Filipes também. Cara, é super normal acontecer isso. Depois a gente vai se adaptando. As minhas aulas, elas não estão todas gravadas, tá? O curso não está todo gravado. Toda semana eu tenho que esmiuçar, separar o que eu vou falar com você aqui e acabo liberando esse conteúdo para você. Então, eu gravo, acabei de gravar, eu posto a aula. Beleza? Espero que você tenha essa paciência, esse carinho. Eu sempre estou falando aqui, esse conteúdo é para iniciantes, principalmente para iniciantes. Como eu disse lá na primeira aula do nosso curso, tem muita gente que já faz tempo que está na caminhada e talvez não conheça esse conteúdo. Esse conteúdo é para quem está começando, para quem já tem um tempo e não sabe dessa matéria. Outra consideração que eu quero fazer, eu gosto de começar a aula fazendo considerações, aproveitando para você lembrar mesmo, né? Então não adianta ficar tá repetindo, para você fixar. Outra coisa que eu gostaria de estar lembrando vocês é que a maioria dos conteúdos que trata do período interbíblico, eles apenas faz um apanhado. Ah, Judas foi um grande general, pontua ali o que Judas fez, depois pula para Jonatas, depois de Jonas para Simão, depois de Simão para João, filho de Simão, faz um apanhado e pronto, é um resumo. E você que se vira para ler o livro e se organizar. Aqui no nosso curso, eu não estou fazendo desse jeito. Eu estou segurando as aulas, né, para que você entenda o cenário. Olha só, eu já falei de Demétrio I, do duelo de Judas com os seus inimigos. Citei aqui sobre Antíoco V, sobre Seron. Não é normal, tá? Um vídeo disponível aí nessa plataforma, às vezes entrar em tantos detalhes assim. Mas eu quis fazer isso para você já tomar um susto de uma vez e acabar aprendendo, se familiarizando. Então, você que está assistindo às aulas, né, você que está esperando eu lançar a aula 19, já assistiu, você vai precisar assistir essas aulas novamente. Então, não quero que você esteja maratonando como se você estivesse vendo uma série
uma outra plataforma de filmes aí. Não, você vai assistir a primeira aula, vai anotar aquilo que é bom para você. Se você não compreendeu, você vai assistir a aula de novo, devagar. É muito importante você tentar assistir pelo menos uma aula por semana. Uma aula por semana. Ah, é muito. Uma semana? É. Tem pessoas que têm dificuldade. Você que tem dificuldade, assista uma aula por semana. Depois, se você tiver algum desses livros aqui, você vai ler os livros. Mas é muito importante você entender, compreender, não apenas assistir todas as aulas. Não adianta nada você assistir todas as aulas e não compreender nada aí do material que eu estou fornecendo para você nas videoaulas. Então vamos para a aula de hoje. Chega de considerações, senão você vai enjoar de mim. Vamos lá. Na aula de hoje eu quero fechar o período Macabeu, exatamente isso. Quero fechar esse período Macabeu. Ah, depois de Simão, então não vai ter nenhum Macabeu. Não, vamos lá. Quando eu falo fechar o período Macabeu, é que esse período Macabeu, ele começa praticamente em Judas e vai terminar com Simão, beleza? Então, aqui no nosso curso, ou algum livro que você for ler, que refere-se ao período Macabeu, aliás, eu tenho uma aula aqui falando sobre isso, que o período Macabeu, essa palavra Macabeu, ela se refere a Judas, né, que é o Judas o Macabeu, ela também se refere aos irmãos e ao período que eles estiveram à frente do povo judeu, né, nesse pedaço histórico aí entre os testamentos. Então hoje eu falo assim, ó, vamos encerrar o período aí Macabeu. Nós começamos em Jonas, fizemos a introdução com Matatias, o seu pai que iniciou tudo. Iniciamos em Judas, né? Aí eu trocando o nome, João, tá vendo? Iniciamos em Judas, o Macabeu, e hoje nós vamos terminar em Simão. Então, o período Macabeu vai fechar hoje. Na próxima aula, aí sim, nós vamos fazer um resumo dos filhos dos Macabeus. Ok? O que eles fizeram, não vamos entrar em muitos detalhes. Vamos fechar a aula na aula 20. Nós vamos fechar essa matéria lá na aula 20. Aí sim, nós vamos partir para outros pontos. Fala um pouco sobre os fariseus, sobre os essênios, a respeito dos saduceus, falar dos sacerdotes. E depois nós vamos encerrar essa primeira parte. Eu acredito que essa primeira parte aqui ela vai ter mais ou menos aí umas 25 aulas. Né? Imaginei que seriam umas 30, mas eu acho que umas 25 aulas vai dar para encerrar. Hoje é a aula de número 19. Vamos para a aula de hoje, que eu quero começar a aula de hoje com um slide. Tá? O slide é muito bom, eu quero começar essa aula com um slide. Esse slide que eu disponibilizei para você, ele vai relembrar da aula passada. Tá? A aula passada nós falamos da morte de Jonatas. Não foi isso? Falamos da morte de Jonatas. Uma coisa que você precisa perceber, querido, muitas coisas na história, elas vão se repetindo. Você percebeu isso? Você está atento ao que eu estou falando, o que a história está nos mostrando? Um ponto muito importante quando nós estudamos a história é nós percebermos que a história, ela revela que algumas ações, elas vão se repetir. Exatamente isso. Então, se você cair nesse golpe, é porque você não está atento à história. E hoje, infelizmente, a gente tem uma geração que ela não está interessada na história. É verdade essa. Não só a nossa geração ou essa geração atual, mas parece que as gerações elas têm dificuldade de acessar a história. E a história vai nos ensinar muito. E aqui nós estamos percebendo que algumas coisas vão se repetindo. Sempre que um rei se assenta no trono, alguém quer tomar o seu lugar. Tá? Aí esse rei não agrada o povo se levanta contra ele e aquele candidato ao trono é levantado pelo povo. Então a história mostra que sempre vai ter é, traições, sempre vai ter um rei que, quando alcança o poder,
ele para de olhar para o povo, ele começa bem e depois ele abandona o povo se revolta contra ele, existe aqui, o que eu sempre estou falando aqui, existe um vácuo de poder, uma brecha, e essa pessoa que quer o trono, ele é um oportunista, aproveita essa oportunidade. Então a história vai se repetindo, né? Sempre aparece alguém falando que tem o direito de governar, que é filho do rei anterior. A história vai se repetindo, o povo vai caindo nisso, palavras não cumpridas, é rei prometendo uma coisa e não fazendo, é quebrando sua palavra. A gente está vivendo em um tempo que, como eu disse na aula passada, que as pessoas aqui nesse período interbíblico, eles não têm palavras, são golpes de Estado. Cara, a história vai mostrando que isso se repete até os dias de hoje. É assim, você vai ver aí em período político no Brasil, pelo menos aqui na minha cidade é assim. No período político, os políticos vêm, abraçam, andam nas ruas dos pobres bairros da cidade, fazem promessas, e quando alcança o poder, esquece o povo, faz meia dúzia de coisa ali, pinta uma coisa aqui, pinta outra coisa ali, e o pessoal fica satisfeito, daqui a pouco ele abandona o povo, e o povo fica chateado. Mas quando chega o período político, vem um outro com a mesma ideia. Então, isso parece um espírito maligno que vai passando, passando, passando. Eu estou brincando. Na verdade, o povo, por não conhecer a história, ele acaba repetindo e caindo na mesma cilada. Biblicamente, cara, o Senhor já nos ensinou isso, tá? O povo que não tem conhecimento, ele é destruído. Quando nós falamos do conhecimento, não é apenas o conhecimento bíblico, não é apenas esse conhecimento teológico aqui, é o conhecimento de um todo, o conhecimento da história, da história. Então, por isso que eu estou sempre falando para você ficar com sua visão histórica aberta. Infelizmente, um vídeo como esse aqui demora, né, alcançar várias pessoas. É um vídeo longo, como eu estou sempre falando. Nós não temos é impossível transmitir o conteúdo que eu estou transmitindo aqui com 30 segundos, 41 segundos. Tá? Não, é impossível fazer isso. Mas a minha preocupação não é com o engajamento, é em alcançar pelo menos uma pessoa que será impactada pela história e terá sua vida transformada, e assim poderá transformar outras vidas também. Beleza? Então vamos para a aula de hoje. Vamos para a aula de hoje, o slide de hoje. Na aula passada, nós falamos aqui a respeito de Jonatas, como Jonatas caiu, né, nessa bajulação, essa amizade com os Seleucidas. Isso acabaria de forma ruim, né? Isso acabaria de forma ruim. O Jonatas, um grande guerreiro, acabou acreditando nas palavras aí de, de um homem muito ruim, e esse Trifon acabou tirando a vida de Jonatas, um homem muito mau, matou Antíoco, a quem ele dizia que era governante. Mas vamos trazer a arte aqui para você extrair ainda mais da aula passada. Vamos para a tela aqui, ó. Vamos lá. 1 Macabeus 11 ao 13. 11 ao 13. Eu estou sempre falando aqui, meus irmãos. As fontes para se estudar esse período, nós temos aí os livros que eu sempre estou citando, né? Parece que é chato, mas é para você comprar mesmo. Nós temos aí o livro Panorama Bíblico de Israel, professor Renato Gusso, período interbíblico, Enéas Tognini. Nós temos a História dos Hebreus de Flávio Josefo e 1 Macabeus e 2 Macabeus. As últimas aulas eu estou se utilizando muito do livro de Josefo e do 1 Macabeus. O Josefo acaba explicando ele. E vamos lá, isso mesmo. Ah, não tem o 1 Macabeus. Baixa uma Bíblia aí, católica, Ave Maria, que você vai encontrar esse livro. Vamos lá. 1 Macabeus 11 ao 13. Essas informações da aula passada e da aula de hoje, parte da aula de hoje, está no capítulo 11 ao capítulo 13 de 1 Macabeus. Guerra civil no reino Seleucida, o cenário político que mudou o destino de Israel.
sempre aqui no reino de Seleucos. Vamos lá. Após a morte de Alexandre Balas, em 150 a.C., o Império Seleucida se dividiu em uma guerra civil entre dois pretendentes ao trono, enquanto os judeus buscaram sabedoria para garantir sua liberdade e autonomia. Os principais personagens desse período, olha, Demétrio II Nicátor, né, de 145 a 139, filho de Demétrio I Sóter, rei legítimo do Império Seleucida. Venceu Alexandre Balas em 145 a.C., enfrentou Trifon e perdeu territórios para ele. Reconheceu Simão como líder dos judeus e concedeu privilégios. 1 Macabeus 13, verso 36 ao 42. Você confere aí. Foi derrotado pelos partos em 139 a.C. e feito prisioneiro por cerca de 10 anos. Voltou ao trono em 129 a.C., mas morreu em 125. Esse Demétrio II aí, cara, ele durou, hein? Ele vai ser mencionado mais à frente também. Aí nós temos aqui um outro Antíoco. Vai aparecer um Antíoco VI Dionísio, rei nominal, 145, 142 a.C., filho de Alexandre Balas, ainda criança, quando foi proclamado rei, usado por Trifon ou Trifão como instrumento político para dar legitimidade ao seu governo. Na prática, não tinha autoridade. Quem governava era Trifão. Foi eliminado por Trifão por volta de 142. Talvez você está assim, mas você já falou isso. Não, esse aqui é o Antíoco VI. Tá? Mais atrás, nós tivemos o Antíoco V, que também era um menino, né, de 9, 8 anos, algumas informações falam que é 12, e quem governava era o Lísias no seu lugar. Não era isso? Está vendo como que a história se repete? Agora, novamente, o Trifon, um general, né, vai aparecer aí, um dos generais de Alexandre Balas, vai aparecer dizendo que o Antíoco VI é filho de Alexandre Balas e ele tem o direito de governar. Ele estava sendo educado por um professor árabe, elevado por Trifon, para fazer guerra a Demétrio II. Demétrio II, tá vendo? Demétrio II é filho do Demétrio I. O Demétrio I foi derrotado por Alexandre Balas, não é isso? Várias informações. E aí, tá? Outro personagem importante desse período, Diódoto Trifão. Esse cara é muito ruim, foi muito ruim. 145 a 138 a.C. Oficial militar seleucida, não pertencente à família real. Colocou o Antíoco VI no trono para legitimar seu poder. Ambicioso, queria o trono para si. Conquistou o apoio de cidades, soldados e também de Jonatas. Traiu Jonatas, prendeu em Ptolomaida, extorquiu o resgate e mandou matar. 1 Macabeus 12 ao 13, né? Os capítulos 12 e 13. Eliminou Antíoco VI, proclamou-se rei. Foi derrotado por Antíoco VII. Vai aparecer um outro Antíoco aí, o sétimo. Sidetes, e morreu em 138. Tá vendo? O Jonatas, cara, ele caiu nesse golpe. Confiou demais nesses homens, nesses gentios. Jonatas Macabeu, personagem principal, né, a personagem principal desse período. Jonatas Macabeu, ali em 161 a 143, essas datas aqui para você calcular o tempo que eles ficaram em atividade. Filho de Matatias, líder habilidoso e diplomático. Negociou com Demétrio I, Alexandre Balas, Demétrio II,
e depois apoiou Antíoco VI Trifon, quando Demétrio II quebrou suas promessas. Foi traído por Trifão e assassinado em 143 a.C. Sua morte foi uma grande perda para Israel. Apesar do Jonatas ter sido um grande guerreiro, né? Grande guerreiro, ter feito grandes prodígios nesse período, nós não podemos também aqui fazer vista grossa para os seus erros. Ele também quebrou algumas palavras. O cara não apoiava e trocava de apoio. Essas trocas políticas, diplomáticas, custou a sua vida. Beleza? Vamos rapidinho aqui para a gente ver. Nós temos uma linha do tempo, ó, uma linha do tempo à sua direita. 150. Ah, pastor, 150, o que tem a ver esse 150? Gente, o nosso objetivo é preparar você para entender o Novo Testamento. Nós estamos estudando um conteúdo anterior ao Novo Testamento. Então, quando eu falo aqui 150, então, vai ser bem simples, tá? Falta 150 aqui para Cristo aparecer, nascer. Tá? Então, falta 150 anos aqui, 180, se a gente for contar os 30 anos de Jesus, 150 anos para o Novo Testamento chegar. Valeu? 150 antes de Cristo. Morte de Alexandre Balas. A sequência, 5 anos depois, Demétrio II Nicátor vence Alexandre Balas e torna-se rei. Tá, olha só, nós temos aqui, depois de 5 anos ele conquista o trono, 145 a 143, Trifão coloca Antíoco VI no trono e governa em seu nome. Ó, Trifão trai e assassina Jonatas em Ptolomaida. Trifon elimina em 142, um ano depois, Antíoco VI e proclama-se rei. Em 142 também, Simão envia mensagem a Demétrio II, que reconhece sua liderança e concede privilégios aos judeus. 138, Trifão é derrotado por Antíoco VII, os Sidetes, e morre. 139, 129 a.C., Demétrio II é feito prisioneiro pelos partos e só retorna ao trono em 129. Se houver alguma variação nessas datas aí, você ficar confuso, é oportunidade para você pesquisar, porque pode ser que aqui, a hora de gerar essa imagem, as informações acabam cometendo alguns erros. Então, sempre que tiver uma dúvida, você fizer uma conta, não pense, ele errou. Não, nós erramos mesmo, tá bom? Há essa possibilidade. Por isso que eu comecei a aula falando a respeito dos erros, que é muita informação, e você, toda vez que estiver diante de uma dúvida, vai pesquisar, aproveita para você aprender. No cantinho aqui nós temos o reino Seleucida dividido, tá? Antes da morte de Antíoco VI, nós temos aqui, não vou trabalhar muito essa ideia, abaixo nós temos um mapa, o cenário das disputas, esses mapas sempre são importantes, o mar Mediterrâneo, Ptolomaida, Alexandria, Samaria, Galiléia, Judéia, Jerusalém. Para você ter uma ideia, o Império Parta fazia guerra a esses reis aqui, Antioquia aqui em cima, beleza? Sempre é bom. Vamos lá, vamos voltar para a sua esquerda aqui. Vamos fazer um resumo sobre Jonatas também. A estratégia de Israel. Como Jonatas, até 143 a.C., aproveitou a rivalidade entre Demétrio II e Trifão para garantir liberdade religiosa e autonomia para o povo judeu. Enquanto o Trifão e Demétrio estavam brigando, o Jonatas estava se fortalecendo. Simão, após Jonatas, mudou a estratégia, aproximou-se de Demétrio II, que precisava de aliados contra Trifão. Resultado, Demétrio II conheceu Simão como líder, confirmou privilégios e isentou a Judéia de tributos. Conquista final, em 142, da era Seleucida, foi removido o jugo dos gentios sobre Israel. Resumo de 1 Macabeus 13, que é o que nós estamos falando aqui.
Simão assume a liderança do povo. Trifão invade a Judéia, mas não consegue vencer Simão. Trifão trai Jonatas e manda matar. Simão resgata o corpo de Jonatas, o sepulta em Modim, no túmulo da família. Demétrio II envia carta oficial reconhecendo Simão como líder, concedendo amplos privilégios. Em 142 a.C., Israel alcança a independência prática do domínio seleucida. Por que isso é importante? À sua direita aqui, ó, perto desse candeeiro de Semenorá. Jonas e Simão foram líderes sábios e estratégicos. A divisão do Império Seleucida abriu espaço para que Israel conquistasse sua liberdade. A política bem conduzida garantiu mais do que vitórias militares, garantiu reconhecimento oficial e estabilidade. Esse período preparou o caminho para o surgimento da dinastia Asmoneia, que governaria Israel por mais de um século. Beleza? Vamos voltar à nossa tela aqui. Beleza, fechamos essa primeira parte da aula de número 19. Falamos mais um pouquinho de Jonatas para você ter um conteúdo para pesquisar uma imagem. Logo após a morte de Jonatas, o seu irmão, o último filho de Matatias, vai assumir a liderança do povo. Quando Jonatas morre, os povos vizinhos, os inimigos vizinhos, eles logo vem na mente deles o seguinte: olha, eles perderam um líder, estão frágeis, nós vamos atacar. O Simão, de imediato, vai assumir a liderança do povo, vai fazer um discurso diante do povo, dizendo que os seus irmãos deram a vida pelo povo, em defesa da lei, em defesa dos costumes, da família, da tradição, e ele também daria a sua vida, não seria diferente com ele daria a sua vida em favor da defesa do povo. O povo logo recebe como líder, com medo dos ataques vizinhos, o Simão. Vai sepultar o seu irmão em Modim, vai reconstruir um monumento gigantesco, um túmulo gigantesco para sua família, para os seus pais em Modim. Vai assumir a liderança. Esse Simão, ele é o último filho de Matatias. Ele também tem 2 filhos. Nós vamos encerrar a aula de hoje falando de um dos seus filhos. O Simão, cara, ele será morto. E a morte dele é muito triste. Eu acho que a morte dele é mais triste do que o dos outros. Porque o próprio genro de Simão vai matar. Então, há uma traição interna. Uma traição interna. E o povo judeu, que eu sempre estou falando para você que está dividido, a gente vai ver isso aqui, o Simão será morto pelo seu genro. Então, a próxima arte, próximo slide aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre Simão, as suas conquistas, os inimigos, e no final eu vou ler um trechinho do primeiro livro de Macabeus, da paz, do gozo e da conquista que que Simão trouxe para o povo de Israel. Vamos para a tela aqui, ó. Primeiro Macabeus, capítulo 14, 15 e 16. As conquistas de Simão e o legado dos Macabeus. Vamos lá. Capítulo 14, o auge do governo de Simão. Conquistas de Simão. Conquista e fortalece Jope, Gazara, Betzur e a fortaleza Acra de Jerusalém. Ah, pastor, eu não sei o que você está falando. Você vai pesquisar. Tá? Eu estou falando de lugares importantes. Expande as fronteiras da nação. Liberta judeus que estavam presos. Purifica Jerusalém da presença estrangeira. Fortifica várias cidades. O povo vive em paz, cultiva suas terras e há abundância de alimentos. Os idosos vivem tranquilamente e os jovens estão preparados para defender a nação. Roma e Esparta renovam a amizade com os judeus. Simão envia um grande escudo de ouro a Roma para confirmar a aliança. Exatamente isso. Lembra que o Judas começou a aliança com os romanos? Nesse período aqui, eles temiam os romanos.
Não só eles, mas os Seleucidas e os Ptolomeus. Os romanos eram uma grande potência nessa época. E os romanos escreveram uma carta de resposta para Jonas, para Simão, para que os povos vizinhos não fizessem mal aos judeus, tá? Mas nem todos deram crédito a essa carta. O povo faz um decreto histórico. Os líderes declaram que Simão será sumo sacerdote, comandante militar, governador do povo. Isso aqui é importante para você entender que quem governava o povo nessa época eram os sacerdotes. Os sacerdotes tinham autoridade política, militar e diplomática. Começou aí com a família dos Macabeus, os sacerdotes assumirem o poder, e isso vai até o período de Jesus, onde os sacerdotes assumem um grande poder. Isso vai terminar com o Herodes, né? Quando Herodes for nomeado rei dos judeus. Isso aí vai trazer um problema muito grande. Os levitas estão no poder, os sacerdotes estão no poder, não com o nome de rei, porque eles entendiam que para reinar em Jerusalém tinha que ser um descendente de Davi. Nós temos um texto, um trecho de um texto de 1 Macabeus, que é lá no capítulo de número 14, versículo 41. Olha o que está escrito lá. Até que se levantasse um profeta fiel. Eles falaram isso com Simão. Simão seria o líder deles até que se levantasse o profeta fiel. Cara, isso é incrível, porque os próprios judeus já estavam à espera de um Messias, de um rei, de um profeta, alguém que liderasse eles. Porém, a visão que eles tinham é que esse rei, ele seria um rei que lideraria o exército, comandaria o exército, trabalharia como um político e faria acordos diplomáticos, guerrearia em favor deles. A visão deles é que o Messias seria aí um guerreiro poderoso. Então é nesse período que se começa a fortalecer essa ideia, que o Messias seria um soldado. Os caras estão acostumados com guerra. Esse período é um período de guerra. Então eles imaginavam que o Messias seria um guerreiro. Capítulo de número 15. A última guerra de Simão. O rei Seleucida, Antíoco VII, Sindetes, envia carta reconhecendo a autoridade de Simão. Inicialmente confirma Simão como sumo sacerdote, reconhece suas possessões e concede privilégios. Porém, muda de postura e exige que Simão devolva Jope, Gazara e a fortaleza de Jerusalém. Mais um vai voltar atrás com sua palavra aí. Não tomamos terras alheias, recuperamos a herança de nossos pais. Foi a resposta de Simão ao Antíoco VII, né, que o Simão ofereceu ajuda, uma oferta, dinheiro e soldado. O Antíoco primeiramente aceitou, depois recusou, dizendo que o Simão estava tomando posse de terra ou tinha liderando terras, cidades que pertenciam ao seu país. A resposta de Simão foi a seguinte: olha, nós não tomamos terras alheias, recuperamos a herança de nossos pais. Nós estamos tomando posse daquilo que é nosso. O novo inimigo. Aí o general Sendebeu, né? Antíoco envia seu general Sendebeu para invadir a Judéia. Os filhos de Simão entram em cena. Simão, já idoso, entrega o comando militar aos seus dois filhos mais velhos, Judas, filho de Simão, e João Hircano. Eles reúnem cerca de 20.000 soldados e derrotam completamente Senebeu. Está vendo que esse Antíoco VII, vai enviar o seu general Sendebeu para lutar contra Simão, tá? E o Simão já idoso, Simão já guerreou no período do seu irmão Judas, guerreou junto com Jonatas. Aqui Simão está muito idoso. O Simão tem dois filhos. Na verdade, ele tem mais filhos, tá? Ele tem um filho também que chama Matatias. Aí, para complicar, os caras colocam o nome dos filhos, né? O nome do tio e o nome do avô. Um dos filhos de Simão chama Judas, filho de Simão. E o outro, João.
João, que é famoso demais esse João, que é João Hircano. Esse João aí vai fazer muitas coisas importantes no período dele. Eles reúnem cerca de 20.000 soldados e derrotam completamente Cenebeu. Vamos para o capítulo 16? Capítulo 16, a traição e morte de Simão. A conspiração. Ptolomeu, mais um Ptolomeu, misericórdia. Ptolomeu, filho de Abubo, genro de Simão e governador da região de Jericó, desejava tomar o poder. Convida Simão e seus filhos, Matatias e Judas. Está vendo que o Simão tem um filho chamado Matatias e Judas? Gente, tem que ter cabeça, tem que orar, tem que pedir a Deus. Vai aparecendo nome repetido, nomes iguais, pessoas diferentes. Para um banquete na fortaleza de Dor. Durante o banquete, homens escondidos os assassinam. Assim morreram Simão, Matatias, seu filho, Judas, seu filho. O Simão, cara, para complicar a história, foi lá e colocou os nomes do avô e dos tios. Beleza? Tentativa de eliminar João Hircano. Ptolomeu tenta matar o terceiro filho sobrevivente, João Hircano, mas ele recebeu um aviso. Prende os enviados, manda executá-los, assume imediatamente a liderança da Judéia. Quanto tempo Simão governou? Vamos lá. Simão assumiu a liderança após a morte de Jonas, por volta de 142 a.C. e foi assassinado em 134. Governou aproximadamente 8 anos. Vamos voltar aqui à sua esquerda. Judas Macabeu, Jonatas e Simão. Quem governou mais tempo? Judas Macabeu governou em cerca de 6 anos, ficou à frente do exército. Foi grande libertador militar, iniciou a revolta e conquistou vitórias decisivas contra os Seleucidas. Jonatas Macabeu, cerca de 17 a 18 anos, foi grande diplomata, estrategista político, fortaleceu a autonomia da Judéia e tornou-se sumo sacerdote. Simão Macabeu. Simão Macabeu foi consolidador da independência, eliminou os últimos redutos seleucidas e estabeleceu um período de paz e prosperidade. Presta atenção aqui nessa imagem à sua esquerda, que olha só. O Judas ficou 6 anos, o Jonas Macabeu ficou 17, 18 anos. Então nós temos aí um período grande. E o Simão Macabeu. Então o Simão pegou os 6 anos de Judas, ele pegou os 18 anos de Jonatas e pegou os seus 8 anos também. Então, na verdade, o Simão aí, ele ficou em guerra. 18 mais 2, a gente tem 20, 24, 30, uns 34 anos, cara. O Simão ficou uns 34 anos guerreando, tá? Desde Judas até o período que ele governou. Resumo do legado de Simão. Simão, último dos filhos de Matatias a governar, consolidou a independência da Judéia, reconquistou Jope, Gazara e fortaleza de Jerusalém, estabeleceu um período de paz e prosperidade, foi oficialmente reconhecido como sacerdote, comandante e governante, preparou seus filhos para a liderança militar, foi assassinado por traição por seu próprio genro, Ptolomeu, foi sucedido por seu filho João Hircano, que ampliaria ainda mais o poder do Estado judaico. Vamos resumir aqui embaixo no final da arte. Judas conquistou a liberdade, Jonatas a fortaleceu e Simão a consolidou. Não foi derrotado pelos inimigos externos, mas pela traição de alguém de dentro. Vamos voltar para o vídeo aqui, tá? Voltar para o vídeo. Irmão, é muita informação, muita informação. Você apareceu todo meu mais, apareceu mais Matatias. O negócio já estava estreito e vai aparecer mais personagens com o mesmo nome, tá? Mas aí, querido, eu tenho dificuldade. Foca na história. Não tenta ficar gravando esses nomes, não, pelo amor de Deus. Tenta não. Tenta gravar esses nomes, não. Qualquer dúvida, sempre pesquisando, sempre anotando. Esse Ptolomeu aqui, que matou o Simão, é o Ptolomeu, é o genro dele. Então, para encerrar, o Simão, cara, ele consolidou a liderança. Ele consolidou. No final da arte, a gente falou o seguinte, ó. Judas conquistou a liberdade, Jonatas a fortaleceu e Simão a consolidou.
beleza? O Simão vai morrer por traição, o seu próprio genro vai matá-lo, né? O seu genro chama Ptolomeu, vai convidá-lo para um banquete e vai assassiná-lo de forma covarde. Porém, esse Ptolomeu aí vai tentar matar João Hircano. Já havia matado Matatias, filho de Simão, Judas, filho de Simão. Agora ele vai tentar matar João. O Simão tem um filho chamado João. João Hircano. Esse João Hircano, ele vai ser osso duro de roer. Esse vai ser brabo, tá? Brabo que eu falo assim, esse cara vai marcar a história, tá? Na aula que vem eu vou fazer um apanhado de João, não vou entrar em detalhes. Nesse período aqui de Simão, nós temos um outro Antíoco aparecendo, nós temos mais Demétrio, o Demétrio II também aparecendo, a história está se desenrolando. O nosso foco aqui é o povo judeu. Até esse período dos Macabeus, eu acho muito válido a gente falar desses locais para você se familiarizar com esses lugares. Simão trouxe um momento de paz muito importante, cara. Esse momento de paz que Simão trouxe, ele é tão marcante que é comparado ao período de Salomão. Eu quero ler um trecho aqui no meu celular da Bíblia Católica Ave Maria. Bíblia Católica Ave Maria, capítulo de número 14. Ó. 1 Macabeus, capítulo 14. 1 Macabeus, capítulo 14, versículo de número 4. Para a gente terminar a aula falando do período de Simão. Houve guerra? Houve, mas o povo viveu uma paz comparada ao tempo de Salomão, cara. Vamos lá. Ó, 1 Macabeus 14, versículo 4. Na Judéia reinou a paz, enquanto viveu Simão. Procurou o bem-estar de seu povo, e este se agradou do seu poder e reputação. Com toda a glória que adquiriu, tomou Jope como porto e construiu um acesso para as ilhas do mar. Alargou as fronteiras do seu povo e estendeu sua autoridade sobre todo o país. Repatriou muitos dos judeus prisioneiros do estrangeiro, apoderou-se de Gazara e de Bet-sur, da cidade de Jerusalém, que purificou de suas manchas, e ninguém ousava opor-lhe resistência. Os que cultivavam a terra trabalhavam em paz, o solo dava suas colheitas e as árvores dos campos seus frutos. Os velhos assentavam-se nas praças públicas e entretinham-se com o bem comum. Os jovens revestiam-se com troféus e com equipamentos de guerra. Simão forneceu víveres às cidades e tomou resoluções para edificar praças fortes, de modo que em toda parte, até as extremidades da terra, celebrava-se seu nome. Estabeleceu-se a paz em seu país, e todo Israel exultava de alegria. Cada um podia sentar-se sob sua parreira ou figueira, sem recear o inimigo. Não houve ninguém para atacá-los, e os reis nessa época foram abatidos. Protegeu os humildes entre seu povo, zelou pela lei, exterminou os ímpios e os perversos. Contribuiu para o esplendor do templo e enriqueceu o tesouro. A morte de Jonatas foi bem depressa conhecida em Roma e até em Esparta, provocando grandes pesares. Isso aí, né? Logo depois da morte de Jonatas, Judas assume o poder. Mas logo que os romanos, os espartanos, aí nós temos a continuidade. Beleza? Leia 1 Macabeus, capítulo 11, 12, 13, 14, 15 e 16, que é o último capítulo do primeiro livro. Leia a história dos Hebreus, página 610, 609. Da página 600 à página 611, você vai encontrar a aula de hoje, que está uma bênção para você. Como eu sempre digo, você que é iniciante, você que está começando, tá? Tenha paciência, não fica com pressa de terminar os vídeos, não.
Assista a primeira aula, vai lá, assista de novo. Ah, eu já assisti todas as aulas. Mas você pegou o quê? Você conseguiu gravar alguma coisa? Não. Uma aula por semana. É uma aula por semana, você que está começando. Ah, eu já domino essa matéria, mas quero relembrar. É sempre bom dar uma repaginada, né? Aí sim, você que já conhece o conteúdo, está familiarizado, você pode assistir aí uma aula atrás da outra. Mas você que está começando, assista a primeira aula, tá? Assista a primeira aula. Foca no vídeo, pega um caderno e vai anotando. Depois da aula, você vai ler um dos livros que eu indiquei. Se você não tem nenhum dos livros, compre. Ah, eu estou sem dinheiro no momento. Abre o seu celular, loja de aplicativo do seu celular, e você vai baixar a Bíblia Católica. Bíblia Católica. É isso mesmo, a Bíblia Católica. Você vai baixar essa Bíblia Católica. Olha, primeiro a cabelo do celular está bem velhinho, acho que não tem como você ver, não. Tem uma Bíblia Católica aqui. Beleza? Faça isso e cresça no conhecimento. No final do primeiro, no final do primeiro, da primeira parte do nosso curso, vou estar gravando uma aula aí trazendo os detalhes importantes. Uma aula fazendo um apanhadinho de cada detalhe desse sentimento. Ah, pregador, eu estou tendo dificuldade. Calma, cara, é muita informação. Calma, você precisa dar tempo à sua mente. É um conteúdo que você não está acostumado. Então vá com calma, com muito cuidado, devagarzinho, muita paciência. Não é fácil. A gente nunca falou para você que seria fácil. Então vá com calma, vai dar tudo certo. Tá bom? Não desista, não desista. Tem vários anos que eu estou estudando, preparando, e mesmo assim eu acabo cometendo erros. Tá? Ai, Deus, outro dia eu estava assistindo a aula de história da igreja, de um pastor, cara, que é referência no Brasil inteiro, o cara é um crânio. E ele também estava cometendo essas falhas, e as pessoas iam no comentário falando, você errou falando isso, você errou. Não é que a gente errou, cara, é muita informação. Você tem que, ó, comece a gravar aulas, comece a tentar falar com você mesmo o nome dos personagens num quarto, num banheiro, se você não vai cometer esse equívoco. Mas é importante que nós estamos, graças a Deus, dominando esse conteúdo, trazendo para você o máximo de informação para que, quando chegarmos ao Novo Testamento, nós entendemos aí de forma mais profunda possível as mensagens que Deus tem para nós. É história, é conteúdo histórico, é chato, é longo, é cansativo, não tem novidade nenhuma, cara. Conhecimento, ele requer muita busca, uma jornada muito grande. Eu quero deixar só uma reflexão para você no final. Quando nós estamos decididos a buscar o conhecimento, nós precisamos estar estarmos dispostos a enfrentar grandes viagens mentais, físicas. Lembra da rainha de Sabá, que foi buscar a sabedoria em Salomão? Ela ficou longos dias viajando, uma viagem cansativa, teve que fazer um esforço muito grande, sair do local dela, ir até Salomão em busca da sabedoria. Então, a busca pela sabedoria, ela não é fácil, tá? Não é de maneira nenhuma uma coisa simples. É árdua, é cansativa. Então, se você está se sentindo cansado, você está no caminho certo. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula em nome de Jesus.